Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria compartilhar com vocês alguns insights meus pessoais a respeito da pesquisa que eu e o Antônio Nieto fizemos sobre o estado da inteligência artificial em projetos. Como todo mundo sabe, eu e o Antônio temos trabalhado, vamos dizer, exaustivamente nesse tópico. A gente tem achado que esse tópico é um tópico super importante para a nossa comunidade, então a gente fez recentemente uma pesquisa e nessa pesquisa nós tivemos a oportunidade de reunir quase 800 respostas de 95 países, ou seja, a gente tentou criar um retrato desse estado inicial de como as coisas estão andando. E a gente encontrou basicamente 10 fatos que eu queria compartilhar no podcast dessa semana e no podcast da semana que vem, com alguns comentários meus a respeito dessas, vamos dizer, descobertas, né? A primeira, eu acho que é muito óbvio, que é o reconhecimento do potencial que a inteligência artificial tem em projetos. Quase 75% das pessoas responderam que acreditam que a inteligência artificial vai aumentar a nossa capacidade de executar melhor os projetos, de fazer tomada de decisão e de alinhar isso com a estratégia organizacional. Então, assim, esse dado é uma novidade? Não. O que é uma novidade para mim é que, assim, só 75%, ou seja, ainda tem 25% das pessoas que acham que realmente isso aí não vai dar em lugar nenhum, ou seja, é uma coisa que eu tenho uma certa preocupação, e não é porque eu sou um defensor da inteligência artificial, etc., mas eu acho que o potencial de mudança é tão grande que a gente precisa estar muito atento para o que está vindo. E isso me leva ao segundo resultado, ao segundo encontro que a gente teve, que é o temor da perda do trabalho para a AI. E esse, eu vou dizer que, assim, eu não sei se eu fico otimista ou se eu fico pessimista com essa resposta, mas olha só, o nível de preocupação ou de concern com relação à perda do trabalho foi só de 29% nos próximos 5 anos e de 40% nos próximos 15 anos. É claro, de 29 para 40 é natural a gente ver esse crescimento, porque quanto mais o horizonte se dilata, o horizonte de tempo se dilata, sem dúvida nenhuma a incerteza aumenta. Agora, onde está a minha preocupação? Bem, eu acho que eu tenho duas dimensões para essa pequena preocupação. Ou as pessoas estão muito preparadas, ou seja, estão acreditando que realmente o tipo de trabalho que elas fazem é um tipo de trabalho que a inteligência artificial não vai ser capaz de fazer, ou pelo menos a inteligência artificial que a gente tem hoje, ou é um excesso de ignorância, e eu não estou falando ignorância aqui no mau sentido, mas o excesso da incapacidade das pessoas de verem o que está vindo. Hoje, eu tive a oportunidade de dar uma olhada novamente num relatório que eu vi da revista Atlantic, nos Estados Unidos, falando que a maior parte das pessoas que serão as mais afetadas pelo uso da inteligência artificial são aquelas que acham que são as menos afetadas. Então, acho que existe ali um viés cognitivo, onde as pessoas ficam realmente cegas nisso. Eu acho que a gente precisa explorar um pouquinho mais, eu falei isso com o Antônio, tentar entender, porque eu, por exemplo, eu acho que muito do trabalho do gerente de projeto convencional, de ali preparar esses relatórios, de fazer as reuniões de status report, etc., vão ser profundamente alterados e muitas vezes executados por inteligência artificial. Agora, é claro, tem partes da tomada de decisão que são fundamentais para a gente, por exemplo, como o gerenciamento de crise, a capacidade nossa de motivar as pessoas, a capacidade de trabalhar em grupo, etc., que nós vamos ter muito mais dificuldade de fazer isso com a inteligência artificial. Mas é um ponto aí que acho importante para a gente perceber. O terceiro são as ferramentas para aumentar o nosso desempenho. 41% das pessoas dizem que esperam melhorias significativas usando essas ferramentas. E eu acho que hoje essa é uma das áreas que mais se desenvolve, né? Tanto eu, com todos os desafios, eu e o Antônio, desenvolvendo o Piemoto, é lógico, gente, uma coisa é falar que vai fazer, outra coisa é fazer. As coisas não são simples em termos de desenvolvimento de ferramentas e inteligência artificial, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós vamos começar a ver ferramentas de inteligência artificial em praticamente tudo que a gente faz, de registrar reuniões a um Piemoto, ChatGPT, o que for,
a você ter estruturas para você fazer escopo de projeto, para você fazer avaliação de risco de projeto. Então, acho que essa é uma área, talvez, que esteja andando até mais rápida do que outras áreas por causa da tecnologia disponível. O 4 é adaptação das nossas habilidades, né? 62% das pessoas disseram que o gerente de projeto precisa desenvolver novas habilidades. E essas habilidades são o quê? É a capacidade de analisar grande quantidade de dados, o uso dessas ferramentas que são baseadas em inteligência artificial e entender o potencial de até onde você consegue aproveitar e se beneficiar da inteligência artificial. Então, ou seja, o que a gente vê hoje, uma necessidade enorme da gente reposicionar e adaptar as nossas habilidades. E o quinto é a ênfase em sustentabilidade em gerenciamento de projetos, ou seja, 82, quase 83% das pessoas, elas falam sobre como é que a gente incorpora as considerações de sustentabilidade dentro das estratégias de projeto. Eu e o Antônio estamos preparando alguma coisa envolvendo sustentabilidade e inteligência artificial, que é uma coisa também bastante inovadora, mas ou seja, a gente vai entender que o conceito de ESG, o conceito de sustentabilidade, ele vai permear a inteligência artificial, ou seja, a gente acha que esses dois assuntos são assuntos completamente desconexos, quando na verdade eles são assuntos bastante relacionados. Bem, esses são os 5 primeiros. Na semana que vem eu vou falar do 6 ao 10 e eu queria convidar todos vocês para baixarem esse relatório. Esse relatório foi feito com muito carinho. Esse é um relatório gratuito, tá certo? Ele é Creative Commons, você pode fazer o melhor uso dele e você pode baixar ele gratuitamente em pmairevolution.com. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre os 6 ao 10 dos resultados que a gente viu nessa pesquisa. Um abraço e até semana que vem.